Bom dia, meus amores. Hoje, né, segunda-feira, dia 15 de março, tá bom? Então, vamos à explicação, né, da atividade de hoje, certo? O livro é o Pé de Imaginação, as páginas 31 e 32, tá bom? Então, para iniciar aqui, você vai colocar a data de hoje, certo? Tempo de leitura e oralidade. Questão 1. Leia coletivamente, identificando estas partes do texto. Aqui essa questão, pessoal, é só para a gente identificar, né, as partes do texto que nós já lemos, né, que é a revolta das letras, e para a gente relembrar um pouco. A primeira parte da história, a revolta era a revolta das letras. Aí vocês lembram porque as letras se revoltaram? Elas se revoltaram, né, porque elas não queriam mais ser lidas. A segunda parte da história, ela fala sobre a fuga das letras, né? Como aconteceu a fuga das letras, vocês ainda lembram? Aconteceu, né, que as letras foram pulando uma por uma das páginas, né, do pequeno livro. Elas foram pulando e foram indo embora. E a terceira parte da história fala sobre a ideia genial de Cearino. Qual foi a ideia genial de Cearino? Ainda lembram? A ideia, né, que o Cearino teve foi colar novamente todas as letras no livro, né, formando novas palavras, né? Palavras que faziam parte, né, das palavras da vida dele, tá bom? Da gente dele, certo? Então, essa questão aqui é só para a gente relembrar da história, tá bom? Questão 2. Leia as palavras e circule as que rimam com o nome da gravura. A gravura aqui que nós temos é uma tesoura. Então, aqui tem duas palavras que rimam com a palavra tesoura, né? Aí você vai ler as palavrinhas e vai circular somente as duas que rimam com a palavra tesoura, tá bom? Agora, página 32. Aqui, para iniciar, você primeiro tem que escrever o seu nome completo, tá bom? Questão 1. Escreva uma ideia genial para trazer as letras de volta. Caso as letras do seu livro, né, do seu caderno, as letras sumissem, qual seria a sua ideia genial para trazê-las de volta? Se acontecesse comigo, né, com o livro aqui da tia, se as minhas letras fugissem, então eu iria dizer assim para elas: voltem, letrinhas, vamos formar palavras com nomes de brincadeiras. A, amarelinha. B, brincadeira de roda. C, cabo de guerra. D, dança das cadeiras. E aí você tem aí a sua ideia genial. Se você, né, não pensar em outra coisa diferente, quiser fazer essa que a tia falou, também você pode fazer, tá bom? Escrever esse textozinho que a tia falou, né? Questão 2. Copie o texto de cada balão. Conte o número de palavras e as registre. Aqui nós temos 3 balões com frases, tá bom? Aí você vai ler, né, cada frase de cada balão e vai escrever a frase aqui nessas linhas que tem. A primeira frase diz assim: por que as letras se revoltaram? Aí você vai contar quantas palavras tem essa frase, né? Você vai contar e vai perceber que ela tem 6 palavras. Você vai colocar o número 6 aqui no balão e de lado aqui nas linhas você vai escrever a frase. A segunda frase: qual a ideia genial de Cearino? Conta também as palavras da frase. Se você contar, você vai ver que ela tem 6 palavras. E aí você também vai escrever a frase aqui de lado, tá bom? E a terceira frase: como aconteceu a fuga das letras? Se você contar, você vai ver que ela também tem 6 palavras. E você vai também escrever esta frase aqui de lado, tá bom? E vocês perceberam que todas essas frases, vocês perceberam qual é a pontuação de todas elas? Percebam, né, que no final dessas frases, nós temos um ponto que a gente chama ele de ponto de interrogação, tá bom? Para que serve esse ponto de interrogação? Ele serve para fazer uma pergunta. Então, quando você vê uma frase com esse ponto, você já sabe que aquela frase é uma pergunta, tá bom? Aí a gente lê em tom de pergunta, né? Por que as letras se revoltaram? Qual a ideia genial de Cearino? Como aconteceu a fuga das letras? Certo? Então é isso, viu? Essa é a atividade, né? Façam e depois postem a foto, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus.